façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil. Aqui, então, esse façamos é a mesma palavra, o mesmo verbo que ele usa na criação, lá no começo, criou Deus os céus e a terra, é bara. É também quando ele usa para criar os animais marinhos, e aqui façamos é o homem. Ele também vai criar o homem a partir do nada. Agora, quando ele cria o homem, aqui ele está se referindo ao homem como um todo, ao homem integral. E ele vai depois desdobrar esse homem no capítulo 2. Algumas pessoas leem a Bíblia e falam assim, então Deus criou um homem no capítulo 1 e criou outro homem no capítulo 2. Não, ele está agora destrinchando o que ele disse no capítulo 1. É muito comum num livro, numa literatura, você falar assim, então nasceram João, Antônio e Pedro, num capítulo. Você avisa que eles nasceram. No outro capítulo você fala assim, Pedro nasceu moreno, Antônio nasceu loiro, e assim por diante. Você não está falando que nasceram outros com o mesmo nome, são os mesmos. E Adão é da terra, a palavra Adão significa da terra. Ou seja, ele foi tirado da terra, Adão, mas foi criado por Deus, e como Deus moldou Adão agora a gente tem que lembrar aquela passagem em Romanos, quando fala que o oleiro é Deus, e ele molda o barro para fazer o vaso. Então aqui foi a fabricação de vaso na seara de Deus, quando fala que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, quando a gente fala que o homem veio do pó da terra, como vai falar no versículo seguinte, tomou e formou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeiro, esse pó da terra, a gente pode deduzir que estava úmido, porque no versículo 6, subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Toda a face da terra era umidificada por esse vapor. Então não tem nenhum problema falar que Deus criou o homem do pó da terra ou criou o homem do barro da terra, porque lá em Romanos vai falar que é do barro que o oleiro, faz o vaso de acordo com a vontade dele. Então, formou Deus o homem, versículo 7 do capítulo 2, do pó da terra. Então aqui é quando Deus dá forma a um corpo, ao invólucro do homem. Ele faz a garrafa, ainda não fez o líquido. Ele faz a garrafa, ele faz o invólucro. É o corpo, mas é um corpo sem vida ainda. Deus precisa soprar nas suas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida. E quando Deus sopra esse fôlego da vida, agora o homem se torna alma vivente. Aqui são três coisas. Esse fôlego aqui no versículo 7, Neshama, na verdade, o hebraico, é espírito. Pode ser traduzido como espírito. Mas não o Espírito Santo, não a pessoa do Espírito Santo. Não confunda lá com o selo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem efetivamente habitar no crente. Aqui Deus colocou espírito no homem, porque ele tinha um corpo, ele tinha um hardware, mas precisava de um software, vamos dizer assim. Então ele pôs aqui o espírito, que o espírito é o que dá vida àquele corpo de material inerte. E ao dar vida ao corpo de material inerte, precisou fazer a interface. Vou falando agora em linguagem de computador, para a gente entender como é que funciona. Você tem o hardware, você tem o software no computador, não esse que você usa no computador. Você tem a linguagem binária, que está por trás de todos isso que você usa no computador. Tem a linguagem binária. Mas daí precisa de um sistema operacional. Os primeiros computadores tinham problemas, eles não tinham um sistema operacional para fazer o usuário conversar, ou o teclado, ou qualquer outra coisa, conversar com a linguagem binária. Então tinha que programar em binário. Tinha aquela coisa tinha que ser de aperta a tecla, desaperta a tecla, aperta a tecla, desaperta a tecla. Era assim, 1 e 0. Então você tem aqui o hardware do homem vazio. O Senhor nos deu o Espírito. Não o Espírito, colocou em nós de seu Espírito. Eu li um comentário interessante que diz que aqui, Espírito, nesse sentido aqui, seria plural.
porque seria o espírito de vida que todos os seres humanos têm, porque vieram de Deus. Todo ser humano veio de Deus. Mas aí, então, quando Deus precisa criar a interface, que é o sistema operacional, que vai fazer o hardware conversar com a linguagem binária, isso é a alma. A alma é a ponte que faz o corpo com o espírito. E o espírito, para falar com o corpo, o espírito do homem, mais uma vez, não estamos falando aqui do Espírito Santo habitando no homem, que isso é uma novidade lá do Novo Testamento. Para fazer a atuação do espírito do homem com o corpo do homem, precisa a alma do homem, que é onde habitam os seus sentimentos. Onde habitam os seus sentimentos. Então é importante ver que há três coisas aqui, como já foi dito antes, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele estava se referindo a um plural, que Elohim é plural. Elohim criou o homem à imagem e semelhança de Elohim, que é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.